Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor deputado, senhoras deputadas, galeria que hoje nos honra com as suas presenças, professores da Rede Pública Estadual do Maranhão. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Muito especial para todos nós. E eu vou trazer também essa responsabilidade dessa especialidade para o deputado Wellington. Queridos professores, talvez eu não tivesse a oportunidade de estar hoje representando a população do Estado do Maranhão e representando professores nesta casa, nesta tribuna. Mas se hoje estou nessa condição, podem ter certeza que foi simplesmente pelo resgate feito pela educação. A educação me trouxe até aqui. De origem humilde, de uma família desestruturada, 6 irmãos. Minha mãe não teve condições de criar minhas 2 irmãs mais velhas, teve que dar minhas 2 irmãs mais velhas devido às dificuldades. Uma família pobre. E tão cedo eu comecei a enfrentar os dissabores de uma vida difícil. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, como empacotador no supermercado Pão de Açúcar, como arrumador de cama de um motel e como vendedor de fruta na rua. Acordava de madrugada, ia para a Ceasa, comprava fruta, passava o dia vendendo fruta na rua. Para passar no concurso para sargento do Exército, eu estudava debaixo de um poste, perto de casa, para economizar energia em casa. Eu estudava em escola pública. E a motivação que eu tinha na escola pública era a merenda. Porque eu não tinha orientação. Meu pai me deixou, eu tinha 7 meses de nascido. Na minha família, ninguém nunca nem tinha terminado o ensino médio. Eu não tinha perspectivas, não tinha horizonte. E eu fui resgatado pela educação. E eu acredito na educação. E uma educação pública de qualidade. E uma educação pública verdadeira. Não uma educação pública da propaganda. Porque se tem algo que incomoda os professores, é uma propaganda que não condiz com a realidade. É um professor que é lá de Passo do Miá, lá do Maiobão, lá do Robson Martins, que chega para dar aula numa escola, que a instalação elétrica não presta, que o telhado está comprometido, e que os alunos às vezes têm aula, porque o destemido professor retira o aluno das péssimas acomodações e leva para debaixo de uma árvore. Eu não sou de ouvir falar. Nós temos um projeto que desenvolvemos como deputado estadual, chamado De Olho nas Escolas. E temos pesquisado escolas públicas, municipais e estaduais. Eu ouço, eu vou até a escola. E professores, uma professorada chegou a nos convidar para ir ao Robson Martins. E chegando lá, nós flagramos os alunos assistindo aula ao relento. A escola digna do governador Flávio Dino, o aluno assiste aula ao relento. E o professor sabe disso. O professor vê isso. E o professor se incomoda quando ele olha uma propaganda dizendo escola digna. Uma escola que foi construída, 2 pequenas salas de aula no interior do estado. Nós não somos contra. Somos a favor, sim. Uma escola que era de taipa, uma escola pequena, que foi construída pelo governo do estado em parceria ou em apoio à prefeitura municipal. Mas mostre qual a grande escola construída nos moldes do liceu, de escola modelo, escolas grandes do estado do Maranhão. E as reformas para transformar as escolas em escolas dignas. Por que estou falando isso? Estou falando da realidade e de uma propaganda que tenta ludibriar a população. Nós defendemos a educação pública em 2 vertentes. A educação pública de qualidade para as nossas crianças e adolescentes para que possam ter um futuro. E a educação pública voltada para os professores. Voltada para a qualidade de vida dos professores. Vocês, homens e mulheres valorosos,
que estão no dia a dia na sala de aula, que hoje, senhores deputados, diga-se de passagem, a educação no estado do Maranhão, se tem os números que tem, se tem os índices que tem, se tem o valor que tem, se tem o respeito que tem, não é por ações do governo, e sim pela luta, pelo respeito, pelo carinho e pela atenção de cada professor responsável em sala de aula. Cada professor responsável em sala de aula. E senhoras e senhores, não haveria necessidade de estarem ocupando a galeria desta casa. Os professores eram para estar na galeria desta casa para contemplar, para valorizar, para aplaudir mais garantias, mais direitos, não para lutar, reivindicar direitos que estão sendo subtraídos, estão sendo retirados. Senhores deputados, isso é humilhação. Quão bom seria se estivéssemos recebendo vocês, professores, nobres professores. A profissão, mãe de todas as profissões. Porque sem o professor, não tem um juiz, não tem um médico, não tem advogado e nem tem deputado. Graças a vocês, professores, formadores. E hoje, tão bem apresentado pelo deputado César Pires, nós observamos a discrepância, a indecência e o desrespeito à legislação. Eu não estava aqui na legislatura passada, não participei da votação do piso, mas uma conquista que também não foi de graça, que não foi da noite para o dia, foi com muita luta, com muito suor, com muito sacrifício, com muita reivindicação, e diga-se em passagem, de um sindicato que antes representava a categoria e estava lutando pela categoria. E hoje um sindicato que nem mais representa os professores, porque nem aqui está para representar. Um sindicato que diz que representa os professores, mas ele representa os professores a portas fechadas. Com a diretoria, poucos da diretoria, que vão se reunir com o governo do Estado e com a Secretaria de Educação. Cadê a participação popular? Cadê a participação dos professores? E colocam um outdoor dizendo que é fruto da luta. Que luta? A luta que o sindicato hoje trava, a luta que o sindicato trava hoje é para prejudicar o professor. A luta que a diretoria do sindicato trava hoje é para atrapalhar a vida do professor. A luta que o sindicato faz hoje é não dar satisfação e não tem transparência quando ele não fala do processo de descompressão, que a categoria lutou durante 10 anos, ganhou em 2011, começaram a ter as indenizações e agora em 2018 o governador Flávio Dino tenta abrir o processo para levar para a STJ e mais 10 anos, uma década, atrapalhar os professores que têm direito na descompressão, que têm direito à indenização. É esse o sindicato que representa os professores? Senhoras e senhores, e hoje, na manhã desta quarta-feira, era para os professores estar em sala de aula e dando um testemunho de um governo que disse que era mudança, que ia transformar o estado do Maranhão. Mas hoje, o testemunho que o professor dá não é o governo da mudança, e sim o governo da mundiça, porque nada faz para melhorar a vida dos professores. Senhor presidente, na propaganda em 2015 para cá, o governo disse que já concedeu reajuste de 30%. Não sou eu que estou dizendo. É o governo que diz que já concedeu 30%. Só que veja um exemplo. Uma única professora que entrou na justiça, igual a vocês, insatisfeita, lutando na justiça, conseguiu. E o judiciário reconheceu que o governo não concedeu reajuste e o governo precisa e tem que respeitar a lei. O governo não respeita a decisão dessa professora e não estende aos demais professores, como também agora rasga o estatuto do magistério, desrespeita os professores do estado do Maranhão e coloca no lixo, coloca embaixo do tapete toda uma resistência, toda uma luta
de uma categoria que na manhã de hoje mostra-se constrangida, mostra-se decepcionada, mas espera que possa ser feita uma recomposição, que possa ser feita uma retratação, que possa ser feita uma reconsideração pelo voto de cada deputado que vocês escolheram e trouxeram para esta casa. O voto de cada um de vocês que trouxe para esta casa os 42 deputados. E vocês hoje debruçam o olhar, a atenção, a confiança de vocês nos deputados. Que deputados votem em defesa da educação, em defesa dos professores. E que possam corrigir essa discrepância do governo do Estado do Maranhão. Então, votando e pedindo apoio dos deputados para que votem os 10% solicitado na emenda do deputado César Pires e que seja retroativo a partir de janeiro. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa solicitação. E para concluir, senhor presidente, no ano passado eu fui contra o aumento de impostos. Porque, como eu já disse, eu não sou deputado, eu estou deputado. E amanhã, quando não for mais deputado, eu vou verificar que quando eu votei a favor do aumento do imposto, eu estaria votando contra os professores, contra a empregada doméstica, contra o motorista e contra mim, contra a minha família e contra a população. É por isso que eu votei contra o aumento do imposto. E hoje, vamos votar novamente a favor do professor e a favor da educação pública de qualidade. E o professor que votar contra o professor, está votando contra não só a categoria, mas contra o Estado do Maranhão, que precisa ser resgatado, que precisa ser libertado. E só vai ser resgatado, só vai ser libertado por meio de uma educação pública de qualidade. Porque professores nós temos e são os melhores do Brasil. Que Deus abençoe a todos.